Olá, querida família Belde, meus queridos irmãos em Cristo. É com muita gratidão a Jesus, a Deus nosso Pai, aos bons espíritos, que aqui nos encontramos mais uma vez para a reflexão do Evangelho, dando sequência à escala tão carinhosamente preparada pela nossa querida Ana Maria. Vamos rogando a Jesus, a nossa doce Mãe Santíssima, que nos envolve muita luz e muita paz, que nos conceda serenidade, que abra nossa mente e o nosso coração para que possamos compreender o Evangelho desta assistência. Muita paz em nossos corações. E o tema escolhido para essa reflexão consta do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, deixai vir a mim os pequeninos. Então lhe apresentaram umas crianças para que os afagasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam, o que, vendo Jesus, levou-o muito a mal, e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Mateus capítulo 10, versículo de 13 a 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo de humildade. Esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz, ao renascer, na vida corpórea, as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Mas, se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo e é necessário que assim seja, para lhe cativar a atenção. Então, ela não poderia tratá-lo com o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, nele encontrasse sob os traços infantis um caráter enérgico e as ideias de um adulto, e menos ainda se conhecesse o seu passado. Mais adiante, a partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, adormecidos, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência. E Jesus está com a verdade, quando, apesar da anterioridade da alma, que quer dizer os registros de vidas anteriores, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, porque ela, embora sendo já um espírito vivido, tendo experiências passadas, ela tem esse período
que Deus já nos prepara, né, com toda a sabedoria, para que haja esse envolvimento materno, essa ternura, todo esse devotamento que a mãe dedica ao filho, né? Então já é de propósito mesmo, para que ela possa ser imensamente amada, imensamente cuidada. E é nesse período que os pais têm a responsabilidade, que nós como pais temos a responsabilidade de moldá-los, de trazer o conhecimento das verdades do Espírito, que é trazer a essência do Espírito, né? Então é ali que desenvolve toda a estrutura. Então nós encontramos depois um adulto e, de acordo com aquilo que foi apresentado na infância, é onde nós nos alegramos ou nos entristecemos, né? Eu quero buscar aqui a questão do Livro dos Espíritos, capítulo 6, que fala sobre a infância. A questão 379. Kardec pergunta: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Olha a resposta. Pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. Esses órgãos imperfeitos é o fato de estar na infância, né? Naquele período ainda da mente adormecida, da sua bagagem resguardada pelos cuidados do pai, né? Para que não se manifeste ainda pequeno e a gente perdido ali sem saber o que fazer. Então, o que me trouxe a falar sobre isso hoje, eu não vou falar de nós, adultos, né? Buscando essa semelhança com a pureza da criança. Eu pretendo falar disso futuramente porque é interessantíssimo. Será que nós temos a pureza de coração da criança? A simplicidade de sentimento da criança? Será que nós conseguimos olhar com o olhar de criança? Então nós falaremos disso uma outra hora. O que me chamou muito a atenção nesse capítulo é aqui onde Marcos nos fala que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis. Aí você busca lá no dicionário, a gente nem precisaria, né? Mas a gente busca no dicionário, aí você comprova que embaraçar é você atrapalhar, é você impedir, é você confundir, é de alguma forma você dificultar para o outro, né? Então Jesus fala: deixai vir a mim e não as embaraceis. A minha pergunta é assim: será que nós estamos agindo corretamente com as nossas crianças? Como Jesus pede: deixai vir a mim as crianças, deixai vir a mim as crianças. Será que nós não estamos agindo como foi dito aqui? Será que nós as estamos embaraçando o caminho? Dificultando o acesso a Jesus? Mas como assim? Como eu faria isso? Simples. Não falando de Jesus para ela, não apresentando Jesus para ela, porque aquele período da infância está bem explícito no Evangelho, é o período que nós, os pais, temos para moldá-los. É onde elas estão acessíveis a transformações, às nossas sugestões. Então elas vão acatar aquilo que está sendo apresentado. Lá no início da infância, se nós deixarmos para cuidar disso já numa idade maiorzinha, aí nós vamos falar: olha, foi para a escola, olha no que virou. Não, mas a criança, quando vai para a escola, ela já recebeu educação em casa. Ela vai para a escola para receber conhecimento, né? Cultura. Educação nós já começamos a dar em casa. Então, diante disso, nesse período que nós estamos em casa ainda de quarentena, onde, por motivo de força maior, não sabemos o qual,
nós estamos obrigados a permanecer junto deles, vamos aproveitar esse tempo e vamos facilitar o acesso delas a Jesus. Vamos facilitar para que Jesus possa afagá-las, acariciá-las. Nós podemos utilizar o mesmo método do Evangelho no lar, simplesmente modificando a linguagem, deixando essa linguagem mais adulta do Evangelho, segundo o Espiritismo, que nós utilizamos normalmente, para uma linguagem mais lúdica, mais agradável, apresentando o Jesus menino, o Jesus criança, o Jesus que brinca, que ri, que corre, o Jesus que é amamentado por sua mãe Maria, o Jesus que é orientado pelo pai José, o Jesus que brinca com o primo João. Se nós conseguirmos apresentar Jesus dessa forma natural, porque Jesus também foi criança. Jesus nasceu numa condição humilde, simplória, foi envolto em panos e colocado numa manjedoura, um caixote de madeira que é utilizado para alimentar, para colocar alimento para o gado. Né? Nós conhecemos a história de Jesus. Os nossos pais, nossos avós, alguém já nos falou deles. E se não falou, estamos falando agora. Vamos trazer Jesus para o convívio dentro do nosso lar, com as nossas crianças, para que elas saibam que existe um menino chamado Jesus, que é amoroso, que foi obediente a Deus, que foi obediente aos pais. Uma criança que se tornou um adulto, que viveu de maneira impecável, que viveu de maneira a exemplificar somente o bem, o amor e a paz. Se as nossas crianças imaginarem que existe ou que existiu alguém com esta índole, com este comportamento, a criança é muito inteligente. Ela vai querer conhecer melhor. Ela vai querer saber quem é esse menino Jesus. E cabe a nós, os responsáveis por elas, apresentar-lhes, porque elas não vão buscar nos livros, na Bíblia, no Evangelho, na internet. Elas não vão. Nós precisamos desembaraçar o caminho delas, deixar que elas se aproximem de Jesus, para que Ele possa afagá-las, para que elas tenham uma vida saudável e uma vida feliz, uma vida de esperança. Com essa imagem de Jesus menino em nossos corações, com a imagem de Maria amamentando Jesus, de José lhe dando conselhos, de Jesus brincando no quintal com o primo João, eu me despeço e rogo a Deus nosso Pai que nos conceda mais um encontro. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita luz, muita paz em nossos corações. Um grande abraço.